Eu me chamo Inês, eu estou num processo de separação. Eu tenho 47 anos e eu vou trazer 4 coisas aqui que são esses padrões e essas coisas que as mulheres voltam. O primeiro delas aqui, em primeiro top 10, é o medo da solidão. Então essa mulher, ela tem medo e ela pensa que nunca mais ela vai ser amada por outra pessoa. Mesmo sabendo que naquele lugar ali já não é mais amor, já é algo, já é um vício emocional que ela alimenta com essa outra pessoa. Já não existe mais respeito, já não existe mais cumplicidade, mas é um vício que alguma coisa eu tenho que ficar ali e eu não sei dentro de mim como que é isso. E essa mulher, quando ela entra no processo, ela percebe que ela está dependente emocionalmente. E esse medo da solidão é essa dependência emocional. E quando ela começa a descortinar a sua autoconfiança, a sua imagem, quando ela vai estudar, quando ela vai se preparar, quando ela entende o lugar dela no mundo, o valor dela, ela começa a perceber que esse medo da solidão era algo que estava lá dentro dela, mas não era verdade. Sabe aquilo que está dentro da gente? A gente depois pensa assim, puxa, se eu soubesse disso antes, eu não teria sofrido tanto, eu não teria arrastado essa situação por tanto tempo. Então, o medo da solidão e todos os medos que nós temos dentro de nós, eles nos impedem de algo. E aqui, uma das coisas que mais faz essa mulher voltar é esse medo da solidão. Os 3 primeiros meses, eles são cruciais. Eu estou no 6º mês. E os 3 primeiros meses, eles foram muito dolorosos, eles foram muito sofridos, porque há muitas lembranças, há muitas coisas para repaginar, para ressignificar. Então, quando eu percebo que eu tenho medo de ficar só, e é só um medo, então a vida vão existir vários medos, e que eu consigo olhar para esse medo e dizer, ok, eu tenho esse medo, mas eu vou passar. E eu vou me relacionar com outras pessoas, eu vou usar minha fé, eu vou ler bons livros, eu vou procurar essa inteligência emocional. Porque isso também acontece com o medo da solidão, quando nós estamos o quê? Lá dentro, feridos, com mágoas, com a nossa criança interior, sem ser cuidada. Então não tenha medo dessa solidão, não tenha medo de ficar só. É só um processo. E com o tempo você vai fazendo outras amizades, outros relacionamentos, vai aparecendo outras coisas. Por quê? Porque num processo de separação, várias coisas vão mudar na sua vida. Eu, inclusive, fui demitida do CLT. Então, até isso veio tudo junto, gente. Então, assim, é um processo. É uma separação, um movimento que você faz, principalmente de um casamento de anos, é um movimento muito grande. Então, tem horas que realmente o corpo da gente, ele não vai aguentar. E aí o nosso coração, ele aperta, o coração dói. E nós precisamos entender o que é emocional, o que é a razão, por que eu saí desse lugar. Entender o motivo da minha saída, para esse medo da solidão não me parar. Para eu vencer esse medo e lá na frente, quando aparecer alguém para me relacionar, que não seja dessa forma. Que seja outro estilo de relacionamento, que eu não atraia de novo esse relacionamento para me sentir da forma que eu me senti lá atrás. Porque na nossa vida tudo é sobre sentir, tudo sobre como eu me sinto. Então o medo da solidão é algo muito profundo e essa mulher acaba voltando, e essa mulher acaba não conseguindo, e essa mulher acaba achando que mesmo sofrendo, mesmo tendo várias coisas lá que ela não gosta, que ela não se sinta bem, ela vai muito por essa questão de não estar bem emocionalmente. Então o medo da solidão, ele é algo que ele te deixa mendiga, ele te torna escrava da validação, ele faz com que você fique ali querendo que as pessoas te validem, querendo que as pessoas digam, ai, que bonita, nossa, tu fez isso aqui, muito obrigada. Então você fica esperando constantemente esse reconhecimento. E quando você percebe, isso é só um reflexo de uma falta, de um vazio, de uma rejeição, de algo que lá dentro de você precisa ser preenchido. Então esse medo da solidão, ele tem muito a ver com isso. Então presta atenção se você não consegue sair sozinha, se você não consegue fazer escolhas, se você vai nos lugares porque as pessoas querem, porque eu vou lá porque fulano pediu, mas eu não gosto. Se você faz isso, se você faz as coisas para agradar os outros, tudo isso
vai te transformar nessa mulher com medo de ficar sozinha. E aí, esse padrão, ele aumenta essa dor e essa questão de você pensar assim, eu não vou dar conta de ficar sozinho. E aí você precisa olhar para isso e pensar, nascemos sozinhos e vamos sozinhos. O casamento, um parceiro, uma parceira, é para somar com você, para vocês andarem juntos. Mas ele não é um braço, uma perna sua, ele não é parte do seu corpo. E é sobre isso que a gente precisa entender. Quando nós estamos com uma pessoa onde nós não crescemos, onde nós não somos mais felizes, onde ali já não há mais nada. E são esses lugares que nós estamos lá agradando e cada vez nos diminuindo mais. E nesse lugar a gente fica inerte, a gente fica fracassada, a gente fica doente. E nesse lugar a gente nem existe mais. Então pensa sobre isso, pensa como que esse lugar de precisar disso é algo que é em você, que você precisa preencher, ressignificar, aumentar o seu autovalor. Então é muito importante olhar para isso. Preste atenção como que você se comporta. Preste atenção o quanto que você fica perdendo o seu tempo com a vida do outro. O quanto que a vida do outro ela consome o teu dia, o quanto que você não consegue pensar nos teus projetos, na tua saúde, no que você precisa organizar na sua vida. Porque temos isso dentro dos relacionamentos. Se você não é feliz como indivíduo, você não consegue ser feliz com o outro. E isso é comprovado. Então a sua individualidade, as suas coisas, o seu dia a dia, você precisa estar bem consigo mesmo. E aí sim você vai ser feliz com o outro. Caso contrário, você vai entrar num relacionamento onde há dependência emocional, onde há um lugar onde que cada um somente vai, como que eu digo, os vícios ali vão ser alimentados. Um alimenta o vício emocional do outro. E aí é onde que não há crescimento, onde que são casamentos que não fluem financeiramente. São casamentos que não fluem com amizades, com viagens. São pessoas que se casam e elas ficam na inércia. Elas adquirem até alguns bens, algumas coisas, mas elas não passam daquele teto que a gente chama o teto financeiro. Não passa, porque há crenças limitantes, há padrões que não foram rompidos, há coisas que um dos dois ou os dois não querem melhorar, não querem romper, não querem ressignificar, não querem deixar para trás. E aí todo esse lixo ele vem, porque pensa bem, você casa com uma pessoa que vem de outro lugar. E aí quando vocês vão morar juntos, vocês trazem tudo, né? As qualidades, os defeitos, as crenças, os costumes, tudo isso vai para o mesmo lugar. E aí, se a quantidade de defeitos, de crenças, de reclamação, de coisas ali, de mágoas, de coisas que não são perdoadas, crescem, com o tempo, esse casal ele não consegue caminhar. Mesmo que um dos dois vá procurar, mesmo que um dos dois vá ler, mesmo que um dos dois vá estudar, esse casamento ele não consegue mais ir. Então, esse é o cuidado. Eu sempre falo que eu não estou aqui para falar de separação e eu não quero fazer campanha para ninguém se separar. Meu casamento foi muito bom, durou 25 anos, a gente foi muito feliz, a gente construiu várias coisas, mesmo com um dinheiro muito pesado, mesmo que com muito esforço. Mas o nosso filho é saudável, tá tudo bem, gente. A única coisa que eu quero trazer para vocês aqui é que ninguém casa para se separar. Só que também ninguém quer viver num lugar onde que não é feliz. É sobre isso que eu quero que você reflita. Porque se você ainda está casada, melhore sua comunicação. Use esse vídeo aqui para quê? Para melhorar. Mostre esse vídeo aqui para o seu parceiro, para a sua parceira, para a pessoa que você convive, enfim. Para abrir isso, para abrir esse horizonte. Então a minha mensagem aqui é essa, para trazer clareza. Junto com essa dependência emocional, chega algo que é muito terrível. E essa aqui, eu acho que é uma das piores, que é a dependência financeira. Então, essa mulher, ela tá emocionalmente fracassada, com o corpo dolorido e ela tá sem dinheiro. E isso aqui é algo que as mulheres acabam voltando e o financeiro também é um lugar que as mulheres acabam ficando no casamento. Então, esse foi o padrão da minha mãe. A minha mãe ficou no casamento, a minha mãe amava realmente meu pai,
Mas a minha mãe sempre dizia, eu sou uma mãe muito feliz, mas eu não sou uma mulher feliz. Então a minha mãe não foi feliz no casamento, mas ela permaneceu com esse contrato com meu pai, porque meu pai provia muito bem a casa. Meu pai trazia, assim, muito recurso. Meu pai era um homem que ele estudava, que ele buscava, que ele foi muito feliz na profissão dele. Então, assim, então é por isso que nós precisamos entender a nossa história, que também quero trazer esse gancho para você já ir buscar isso. A partir do momento que você entende a história do dinheiro, das finanças, como que foi a vida financeira da sua família, você começa a entender a sua história. É onde que você ressignifica o dinheiro e você começa a trazer abundância, prosperidade para a tua vida e começa a deixar essa escassez. Porque ao mesmo tempo que meu pai trazia esse recurso também ele gerava muita briga, muita discussão e coisas muito piores lá dentro, coisas muito ruins dentro do nosso lar. Então as pessoas que olhavam de fora pensavam assim, nossa, o pai deles lá ganha bem e tal, é um cara muito bem posicionado profissionalmente, sim, um funcionário público, mas dentro do lar, gente do céu, assim, ó, somente a misericórdia de Deus. Então, assim, e eu trouxe muito esse padrão pro meu casamento. Eu trouxe muito esse padrão pro meu casamento, por quê? Porque depois de fazer terapia, depois de descobrir essas questões emocionais, eu lembro que eu tinha medo de sentar e colocar as coisas no papel. E todas as vezes que a gente falava de dinheiro, eu ficava muito nervosa. Ficava muito nervosa a ponto até mesmo das pessoas perceberem. As próprias pessoas diziam, meu Deus, não dá para falar de dinheiro. Então, assim, foi muito claro que eu repeti, foi muito claro que eu trouxe muito essa crença limitante da minha família. Por quê? Porque teve épocas da minha vida que eu fiz 3 coisas. Eu trabalhava numa clínica, eu viajava para São Paulo e eu revendia semijoias. E chegou uma pessoa e disse para mim, Inês, quanto que você tem no banco guardado? Eu disse, eu não tenho. Essa pessoa disse assim, meu Deus. Então aqui, para vocês entenderem o quanto que esse financeiro, ele nos atrapalha quando nós não entendemos essas finanças nas nossas vidas. E dentro do casamento, esse financeiro, ele precisa andar alinhado. Eu fiz um vídeo e tá aqui no canal que é sobre isso. Eu vou deixar ele no primeiro comentário fixado, para vocês verem esse vídeo que eu fiz especialmente sobre isso. Como que ele atrapalhou o meu casamento. Porque nós não fomos estudar finanças, nós não fomos entender o modelo do nosso dinheiro. Então, eu repliquei tudo que havia lá no casamento dos meus pais. Eu levei para o meu casamento. Levei. E aí, quando chegou um momento, eu disse, para tudo. Só que chegou um momento também que já não dava mais. Chegou um momento que não teve mais como voltar. Virou briga, virou discórdia e daquilo ali já não ia para lugar nenhum. Por isso que eu digo, não foi uma decisão que eu tomei do dia para noite, gente. É um processo, são coisas que vão acontecendo. Então, assim, essa mulher, quando ela é dependente financeiramente, ela fica nesse casamento. Ela fica ali limpando, sendo humilhada, ela fica ali fazendo tudo para os outros eu fiz muito isso. Eu fiz muito essa questão de trabalhar, de levar o dinheiro, de limpar a casa, de pegar tudo para mim. De pensar assim, nossa, tem uma conta para pagar, eu não tinha aquela questão de sentar e dizer, olha, vamos resolver. Eu saía, batia no peito e eu tentava resolver. E isso foi um dos grandes erros que eu cometi. Por quê? Porque a comunicação estava ruim e eu também queria fazer, eu achava que eu tinha que resolver. Eu pegava tudo para mim. Então, essa dependência financeira, ela já tá ali ela vem por causa do emocional, claro. Só que são coisas que você vai pensando que quer fazer mais coisa, quer fazer mais coisa, quer fazer mais coisa. E aí não é fazer mais coisas, é olhar para o que você tem, organizar o que você tem e aí sim fazer coisas assertivas para quê? Para resolver aquele problema. Porque aqui hoje eu me especializei em inteligência emocional e hoje eu trabalho com mulheres que chegam desse jeito para quê? Para organizar o que essa mulher, por aonde que ela vai começar. Elas chegam e dizem assim, eu não sei aonde que eu começo. E é assim, gente, a vida vira uma bagunça.
A gente não sabe o que a gente faz e parece que cada vez a gente procura mais coisas e a coisa vai indo rio abaixo e a coisa vai piorando e é isso, porque nós estamos todas desorganizadas por dentro. Então essa questão da mulher voltar para esse relacionamento, ou dessa mulher ficar nesse casamento por causa do dinheiro, das finanças, isso é um padrão muito difícil e muito triste até, eu falo. Muito triste, porque você ficar num lugar que você não é feliz apenas por causa de dinheiro, gente, assim, ó, realmente é doloroso, é triste mesmo. Então, assim, precisa olhar para isso, precisa curar essas finanças, precisa resolver sua vida financeira. Você é adulta, você vai precisar resolver sua vida financeira. E o que me ajudou muito foi a inteligência emocional, foi entender esse dinheiro e administrar ele. Então agora eu morando sozinho, agora eu vou fazer por mim. E o terceiro ponto aqui é o julgamento e a pressão social. Da igreja, da família, dos amigos, que por que vai se separar, por que sair, volta para casa, meu Deus, você tá louca, e várias coisas que a gente ouve. Então, por isso é importante. Eu me isolei bastante, eu tive uma rede de apoio, mas quem não tem rede de apoio vai precisar dar o seu jeito. Porque as pessoas vão pressionar, mas lembre-se, você não é todo mundo, já dizia sua mãe, né? Você não é todo mundo, você não é todo mundo. Então, assim, pense por que você saiu, reflita, coloque no papel, faça o teu caderno terapêutico, comece o teu processo, escreva. Muitas vezes, eu sempre falo nos vídeos que o que me ajudou muito foi isso, escrever. O que eu ganho, o que eu perco, qual que é o meu objetivo, como que eu me sentia lá, o que acontecia lá. Para quê? Para eu olhar para hoje e pensar, puxa, tá mais leve? Tá melhor? Tô me sentindo melhor? É isso? Então, por isso que você precisa entender como você se sentia lá, como você está e por que voltar. E aí você vai trabalhando essas ferramentas em você. Você vai entendendo, você vai trazendo pro lógico. Então, aqui nesse momento da pressão, da família, dos filhos, os filhos vão ser os primeiros a querer que você volte. Porque os filhos acham que nós somos o remédio lá do pai. Então, assim, e outra coisa, eles vão ter que sair da zona de conforto deles para cuidar desse pai, para dar atenção para esse pai. Então, assim, no meu caso foi muito isso, e assim, eu vi assim, uma virada de chave na vida do Victor. E foi muito bom, muito maravilhoso. Então, assim, é sobre isso. Então, assim, tenha esse cuidado. Por quê? Porque você precisa saber o que é melhor para você. Você precisa entender, se entender como ser humano, aumentar o teu valor pessoal e pensar. E também tem a questão geográfica, gente. Tem lugares que a gente não vai crescer. Tem lugares que a gente não está sendo mais feliz. E a gente precisa olhar para isso e manter essa decisão. Então a pressão vai vir. A igreja, gente, assim, na igreja mesmo assim foi pesado. Eu ainda bem que eu olho para Cristo, olho para Deus. E nesse lugar também já sou muito tratada. Mas as pessoas, uma mulher que se separa e ela vai buscar uma ajuda nas igrejas. Se você é cristão aqui, minha amiga, meu amigo, olhe para isso. Se chegar alguma mulher separada, divorciada, abrace. Abrace essa mulher. Porque assim, ó, não é fácil. A gente sofre julgamento dentro da igreja. Tá? Então assim, tome esse cuidado. Mas a pressão vai vir. E não é de hoje. E é aquela questão. Quanto mais pressão você passar, mais forte você vai ficar. Sabe? Então assim, aquela questão. Você vai ser moído, você vai ser prensado. Mas quando você passar por essa prensa, você vai perceber o quanto que foi maravilhoso você manter a tua decisão. Você te torna cada dia mais autoconfiante. Você te torna cada dia com o teu corpo físico mais feliz, sem dores. Só que precisa passar pelo processo. Precisa, sim, também falar para as pessoas, não se meter na sua vida, não dê esse espaço para as pessoas se meter. Tenha esse cuidado também. Saia dos grupos, saia dos lugares. E é isso. Então assim, eu fiquei realmente, hoje também eu falo com pouquíssimas pessoas, hoje eu tenho um grupo muito reservado de pessoas e é muito legal, gente. É muito legal, por quê? Porque você consegue viver, você consegue fazer o que você gosta, hoje eu consigo ler os livros que eu quero, hoje eu consigo fazer os passeios que eu quero, hoje eu consigo sentar aqui, né? Olha só, são 4 horas da tarde, tá lindo o dia, eu vou terminar de gravar esse vídeo e eu vou lá fazer meu cabelo, vou tomar um café com uma amiga, vou fazer alguma coisa.
Então é sobre isso, é sobre a vida ser leve. É sobre você entender o que você merece, tá? Mas assim, não vá atrás da pressão das pessoas. Não meça a tua vida com a régua dos outros, tem mais isso. Tá? Não meça a tua vida com a régua dos outros. Você precisa ter a tua régua, você precisa ter o teu processo. Porque quando vir a pressão, quando as pessoas virem com algo, você vai dizer, olha, assim, assim. Ou se não, você vai dizer, não quero falar do assunto. Me perdoa, estou no meu luto, me perdoa, estou no meu momento de ficar calada. Eu não precisei fazer isso, graças a Deus. Porque eu acho que o meu comportamento, ele falou muito alto. Mas se você se você opina na vida dos outros, pare de opinar. Já começa aí se posicionar. Para você não dar motivo para as pessoas se meterem nas suas decisões, na sua vida. Porque a vida é sua, é você que entende quem você é. Então essa parte aqui é muito importante para resolver em você, tá? Agora eu vou falar de algo que eu amo, que é a esperança dessa mudança. O que há nessa mudança? O que fez a tua alma vibrar? O que você visualizou que você gostaria dessa visão, dessa mudança? Porque é um movimento que você faz e que você sofre, que você, de certa maneira, outras pessoas também sofrem, todo mundo sofre nessa bagaça. Eu brinco com isso, mas é verdade. Só que o que há atrás dessa mudança? Então, todas as mudanças, elas vêm com um peso, com um fardo. Mas depois dessa mudança, vem coisas muito bonitas, vem progresso, vem perspectivas, vem pessoas diferentes, vem coisas diferentes para a nossa vida. Então essa mudança, ela é incrível, por quê? Porque quando eu visualizo, quando eu entendo que eu vou fazer essa mudança, eu vou passar pela prova, dando glória a Deus, e depois eu vou começar a ver esse mar se abrir, essas coisas acontecerem. Só que essa visão de futuro, essa visão extraordinária, você precisa criar em você. E aí você cria em você como? Vendo histórias de sucesso, se preparando financeiramente, estudando, cuidando de você, do teu corpo, da tua mente, do teu espírito, da tua alegria. Ontem a gente foi fazer fotos com uma cliente que já é uma amiga, enfim, uma pessoa incrível que eu amo. E a gente estava lá junto com essa mulher fazendo as fotos profissionais dela e eu disse assim, nossa, as mulheres precisam ter outras mulheres para se ajudarem, para se impulsionarem. E foi muito legal aquele momento ali que a gente estava junto. Então assim, é sobre, tipo, aquela mulher, ela criou aquele momento e a gente realizou. E a vida da gente é sobre isso, sobre a gente criar os momentos, criar essas coisas. O que eu quero fazer? O que eu gostaria de fazer que hoje eu não estou conseguindo, mas eu sei que com essa mudança eu vou ter essa possibilidade de fazer. O meu processo foi muito legal porque eu tinha um sonho de viajar de avião. Eu tinha um sonho de viajar de avião. E muito tempo eu fiquei esperando, né, a outra pessoa também comigo, porque como eu tinha um casamento, como eu tinha alguém, eu imaginava, né, a gente vai comprar a passagem e a gente vai juntos. E aí chegou um momento, depois de 3 anos, que eu queria fazer essa viagem, essa pessoa chegou e disse assim, eu tenho medo de avião. E aí eu fui, comprei a passagem e dali uns meses eu viajei. Por isso que eu falo, tudo faz parte dos movimentos que a gente faz. Então assim, o que fez eu fazer essa viagem? Foi a visão que eu tive de como que eu ia me sentir. E aí eu tive que encarar isso. Eu tive que pensar que aquele movimento de eu ficar dias fora, quando eu voltasse, de repente não seria mais a mesma coisa. E não foi. Porque quando eu cheguei dessa viagem, em 10 dias eu saí de casa. Por quê? Porque isso já não estava certo nessa pessoa. Essa pessoa, de alguma forma, a minha viagem já não fez bem para ela. Por isso que eu falo, o casamento você precisa fazer bem para o outro também. Por isso que eu também não sou alecrim. Eu não sou alecrim. Por isso só que eu também não podia mais me anular. E aí, então é isso que eu falo. Só que essa viagem, ela saiu por quê? Porque eu criei ela dentro de mim. Eu gerei aquele sonho de viajar, de voar, né? Eu dizia, Araé quer voar, né? Então assim, são esses sonhos, é essa perspectiva de mudança, essa fé no futuro, inabalável,
que vai fazer com que você fique onde você está. Que você persista, que você comece do zero, mas que de alguma forma você sabe que lá Deus vai estar. Que de alguma forma você sabe que ali vão chegar pessoas para te auxiliar. E que você precisa curar o seu coração, a sua alma, os seus sentimentos. Então essa visão de futuro é muito importante. É importantíssimo. Então assim, crie, gere isso com livros, com histórias de sucesso. Eu gosto aqui no YouTube de colocar histórias de sucesso. Para você se inspirar. Saia dessas coisas que não te trazem nada, saia desses grupos, sabe assim, essa poluição da internet, gente, ela acaba com os nossos sonhos. Então sonhe, porque você pode sim. Tome a decisão que você tomou, fique nela. E depois você vai vir aqui e vai me contar como foi importante você permanecer com a sua decisão. Eu me chamo Ines, até o próximo vídeo aqui no canal.